Eu acompanhei essa história de perto, porque ela apareceu num daqueles fóruns discretos, onde gente rica desabafa sem nome, sem foto, só jogando o peso da consciência na tela. O protagonista era um bilionário da tecnologia, desses que aparecem em listas anuais, mas que naquele ano específico, isso foi por volta de 2019, estava vivendo a fase mais frágil da vida. Pai recente, primeira filha após um casamento anterior que terminou emocionalmente morto, não por traição, mas por ausência. Ele tinha, em tudo o que dinheiro compra, menos repertório emocional para lidar com silêncio, choro de bebê e insegurança. Naquele dia específico, que ele descreve quase minuto a minuto, ele estava oficialmente embarcarando para uma viagem de negócios de 3 semanas para a Ásia, reuniões, fusos horários, apresentações. Era isso que todo mundo acreditava. Na realidade, aquele era o dia em que ele decidiu desaparecer dentro da própria casa. O contraste era brutal. Ele vinha de uma infância simples. Pai metalúrgico, mãe costureira, gente que resolvia problema no grito e no abraço. Agora morava numa mansão onde até o silêncio era caro e onde tudo parecia perfeito demais para ser real. A noiva dele, aos olhos de qualquer pessoa de fora, era o retrato da mulher ideal. Elegante sem exagero, postura impecável, sempre com a criança no colo quando havia visitas, investidores, amigas ou fotógrafos por perto. O tipo de mulher que fala baixo, sorri no tempo certo e sabe exatamente quando encostar a mão no ombro do bebê para parecer presente. Só que aquele homem começou a sentir algo estranho semanas antes desse dia. Não foi nada escandaloso. Foi o tipo de coisa que só alguém atento percebe. A babá nunca tirava o olho da criança, mesmo quando não precisava. O bebê parecia se acalmar mais com a voz dela do que com a da própria mãe. E havia um tipo de impaciência silenciosa na casa, como se o choro fosse uma falha de design, não uma necessidade humana. A babá, uma mulher simples, nordestina, de fala mansa e olhar cansado, nunca acusou ninguém diretamente, mas soltava frases soltas, quase pedidos de socorro disfarçados de rotina. Ela fica nervosa quando chora muito, prefere que eu leve para o quarto. Às vezes pede silêncio como se bebê entendesse. Aquilo foi corroendo o bilionário por dentro. Ele não quis câmeras, não quis advogados, não quis confrontos. Naquele dia, ele escolheu algo mais doloroso, virar invisível para ver a verdade. Naquela manhã, a casa funcionou como um teatro bem ensaiado. O bilionário descreve que se despediu da filha com o mesmo ritual de sempre, beijo na testa, promessa sussurrada de que voltaria logo, enquanto a noiva fazia questão de estar presente, segurando o bebê com aquele cuidado calculado, como quem sabe exatamente onde as câmeras imaginárias estão posicionadas. Minutos depois, o carro oficial saiu pelo portão principal, seguranças acenaram, funcionários respiraram aliviados e a casa entrou no que ele chamou de modo bastidor. 2 horas. Depois, um sedã comum voltou pelo portão de serviço, discreto, sem holofotes, sem reconhecimento. Dentro dele estava o mesmo homem, agora com barba por fazer, óculos simples, roupas neutras e um crachá falso preso no peito com um nome genérico. Ele lembra do detalhe absurdo de como ninguém questionou nada. Bastou um uniforme e um silêncio treinado para ele deixar de existir como dono e virar apenas mais um corpo funcional circulando pela própria mansão. Aquilo, segundo ele, foi o primeiro choque real, perceber o quão fácil era ser invisível, mesmo dentro da própria vida. Os primeiros dias nesse papel foram um exercício de contenção emocional quase desumano. Ele passou a ouvir tudo. O tom de voz mudava. As palavras ficavam mais curtas, mais secas, quase mecânicas, quando não havia plateia. A noiva raramente segurava a criança sem motivo externo.
O bebê chorava, e o pedido não era "me traz", era "resolve". A babá virou uma espécie de escudo humano, sempre entre o choro e a impaciência da casa. Ele percebeu padrões pequenos, mas devastadores. Mamadeiras deixadas para depois. Fraldas trocadas no limite do aceitável. Ausência completa de colo gratuito. O mais doloroso era a naturalidade com que aquilo acontecia, como se fosse normal terceirizar não só o cuidado físico, mas qualquer vínculo emocional. Em um dos momentos mais difíceis que ele relata, o bebê chorou por longos minutos enquanto a noiva falava ao telefone, rindo, elogiando projetos, dizendo que a maternidade a tinha transformado. O motorista, ele, estava a poucos metros, mãos tremendo no volante, sentindo um impulso quase físico de correr e pegar o próprio filho no colo. Mas não podia. Naquele papel, ele não existia. E essa impotência começou a cobrar um preço psicológico que ele não imaginava suportar. Conforme aquele dia avançava, o cansaço emocional começou a deformar a percepção do tempo para ele. Horas pareciam dias. Cada choro do bebê atravessava o corpo como uma descarga elétrica silenciosa. Ele passou a notar detalhes que antes jamais teria enxergado. A forma como a noiva suspirava fundo antes de entrar no quarto da criança, como quem se prepara para uma obrigação desagradável. O jeito automático com que verificava o relógio enquanto a babá embalava o bebê, e principalmente o olhar vazio, quase impaciente, quando ninguém estava observando. Não havia agressão direta, não havia gritos, e isso tornava tudo ainda mais perturbador. Era uma negligência limpa, educada, sofisticada, daquelas que não deixam marcas visíveis, mas corroem por dentro. O bilionário descreve que, naquele ponto do dia, começou a se questionar se não estava exagerando, se sua própria culpa por ausências passadas não estava distorcendo tudo. Esse autoquestionamento era constante, quase cruel. Ele queria estar errado. Queria que aquilo fosse apenas fruto do medo de perder mais alguém emocionalmente. Mas quanto mais o dia avançava, mais claro ficava que o problema não era pontual, era estrutural. Aquela casa funcionava perfeitamente, desde que o bebê não exigisse humanidade. No meio da tarde, algo mudou de forma sutil, mas definitiva. O bebê começou a chorar de um jeito diferente, não aquele choro breve de fome ou desconforto, mas um choro contínuo, exausto, como se pedisse mais do que colo, pedisse presença. A babá tentou acalmar, andou pela casa, cantou baixinho, repetiu palavras simples que só quem cuida de verdade aprende a usar. A noiva, incomodada, apareceu no corredor com passos firmes e mandíbula travada. Disse que aquele barulho estava tirando sua concentração, que precisava de silêncio porque tinha compromissos importantes por mensagem. O bilionário, parado ao lado do carro, ouviu quando ela disse algo que ficou gravado como uma lâmina. Leva para dar uma volta, coloca no carro. Às vezes dorme. A babá hesitou. Perguntou se não seria melhor esperar. A resposta veio fria, precisa, sem elevação de voz. Coloca no porta-malas por uns minutos. O barulho não entra ali. Ele precisa aprender a se acalmar. Naquele instante, o tempo parou. Ele descreve que sentiu o chão desaparecer, como se todo o dinheiro, status e autocontrole que construiu ao longo da vida evaporassem em segundos. Aquilo ultrapassava qualquer limite possível de interpretação. Ali não havia mais dúvida, só urgência. O que aconteceu nos minutos seguintes foi descrito por ele como o momento mais longo e mais curto da vida ao mesmo tempo. A babá ficou imóvel, segurando o bebê com força demais, como quem segura algo que pode ser arrancado a qualquer instante. Ela não chorou, não gritou, apenas olhou em volta, como se procurasse alguém que nunca vinha. Foi aí que o motorista sentiu algo quebrar dentro dele de forma irreversível. Não foi raiva explosiva, foi uma clareza absoluta, gelada, quase clínica.
Ele caminhou até elas com passos firmes, mas ainda contidos, e ouviu a noiva repetir a ordem, agora com um tom mais impaciente, quase ofensivo, como se estivesse lidando com alguém incompetente. O bebê chorava com a voz já falhando, aquele choro que parece pedir ar, não atenção. Ele descreve que, naquele segundo, teve uma certeza dolorosa. Se ele não estivesse ali, disfarçado, invisível, algo muito pior poderia acontecer no futuro. Aquele não era um deslize isolado, era uma mentalidade. E mentalidades, quando não são confrontadas, escalam. Ele parou ao lado do carro, abriu a porta devagar e disse apenas: "Isso não vai acontecer." A noiva virou o rosto, pronta para o mano, e então o reconheceu. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. O rosto dela perdeu a cor, o corpo enrijeceu e por um segundo inteiro ninguém respirou. O bebê continuava chorando, mas agora havia um silêncio pesado envolvendo todos os adultos. Ele tirou os óculos, arrancou o crachá falso e falou com uma calma que assustava mais do que qualquer grito. Disse que tinha ouvido tudo, visto tudo, que aquela casa nunca mais seria palco de encenação alguma. A noiva tentou reagir. Começou a chorar rápido demais, um choro ensaiado, cheio de frases prontas, dizendo que estava estressada, que a maternidade era difícil, que tinha sido mal interpretada. Ele não discutiu. Apenas caminhou até a babá, pegou o filho no colo com as mãos tremendo visivelmente e sentiu, pela primeira vez naquele dia inteiro, o corpo do bebê relaxar contra o peito dele. Esse detalhe foi o que mais o destruiu. Não houve escândalo, não houve plateia, não houve testemunhas além daquelas paredes caras, demais para proteger alguém de verdade. Ele apenas disse que o noivado estava encerrado, que advogados cuidariam do resto e que ela deveria sair da casa antes do anoitecer. Não foi vingança, foi proteção. E isso fez toda a diferença. Quando a casa finalmente ficou vazia naquela noite, o bilionário descreve um silêncio completamente diferente de todos os outros que já tinha vivido ali. Não era o silêncio caro, climatizado e artificial de antes. Era um silêncio pesado, mas honesto, quase pedagógico. Ele passou horas andando pelos corredores com o filho no colo, como se estivesse reaprendendo o próprio espaço. Observou objetos que antes pareciam decorativos demais para terem função emocional. O quarto do bebê, perfeito demais, intocado demais, cheiro de coisa nova e ausência de história. A babá, ainda tremendo, pediu desculpas por não ter falado antes. Ele respondeu algo que ficou marcado no relato. Disse que o erro não foi o silêncio dela, foi a cegueira confortável dele. Naquele ponto do dia, toda a narrativa de sucesso, controle e inteligência emocional que ele construiu sobre si mesmo tinha desmoronado. Ele percebeu que confundiu elegância com caráter, postura com afeto, discurso com ação. O dinheiro sempre resolveu tudo rápido demais, e isso o impediu de enxergar o óbvio. Amor de verdade não precisa de plateia, precisa de presença, e aquilo doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro que ele já teve. Nos dias seguintes, mas ainda sob o peso daquele único dia que parecia se estender, ele reorganizou a casa como quem reconstrói um abrigo depois de uma enchente. Cancelou compromissos, afastou pessoas que só existiam na versão pública da vida dele e manteve perto apenas quem demonstrou humanidade sem pedir nada em troca. A babá ganhou um novo papel, não por caridade, mas por reconhecimento. Ele começou a fazer algo que nunca tinha feito: aprender a ser pai sem terceirizar o afeto. Trocar fralda mal feita, perder sono, errar o tom, pedir ajuda. Ele descreve uma cena simples, mas simbólica. Sentado no chão da cozinha, de madrugada, aquecendo uma mamadeira enquanto o bebê dormia no colo, usando uma camiseta velha, sem relógio, sem celular, sem pressa.
Ali, ele entendeu que aquela experiência não era sobre perder uma noiva, mas sobre ganhar uma chance de não repetir padrões emocionais vazios. A mansão continuava grande demais, mas pela primeira vez parecia habitada por alguém de verdade. O que mais impressionou quem leu o relato naquele fórum não foi a ruptura em si, mas o que veio depois. O bilionário não tentou reescrever a própria imagem pública, não fez notas à imprensa, não transformou a situação em narrativa heróica. Ele simplesmente desapareceu por um tempo, vendeu participações, delegou decisões, reduziu a própria agenda a algo quase irreconhecível para o padrão que sempre viveu. A casa também mudou. Menos funcionários, menos circulação, menos performance. Ele descreve que passou a observar o filho como quem observa o mundo pela primeira vez, atento a microexpressões, a sons quase imperceptíveis, a silêncios que agora faziam sentido. Disse algo que ficou ecoando na cabeça de muita gente, que aquele dia salvou o filho de um trauma invisível e salvou ele mesmo de se tornar um pai ausente travestido de provedor. Nunca houve contato com a ex-noiva depois disso. Tudo foi resolvido de forma legal, fria, objetiva. Mas emocionalmente, ele afirma que aquela mulher deixou de existir no exato segundo em que confundiu autoridade com crueldade. Até hoje, segundo ele, ainda sente arrepios ao pensar no quão perto esteve de terceirizar o amor mais importante da vida dele. E admite, com uma honestidade rara, que se não tivesse descido do pedestal naquele dia, talvez jamais tivesse percebido o abismo dentro da própria casa. Ele encerra o relato, dizendo que não sabe exatamente por que decidiu contar essa história anos depois, num fórum anônimo, sem rosto e sem nome. Talvez porque algumas verdades só conseguem ser ditas quando não há aplauso possível. Talvez porque queira que outros pais, ricos ou não, entendam que caráter se revela nos bastidores quando ninguém está olhando, quando o choro incomoda e o amor exige sacrifício real. Hoje, o filho cresce cercado de limites, mas também de colo, erro, presença e tempo, coisas que dinheiro nenhum compra se não houver escolha consciente. O bilionário continua sendo bilionário, mas deixou claro que aquela foi a única negociação da vida em que não houve margem para cálculo. Ou protegia o filho, ou perderia algo que jamais poderia recuperar. A história termina sem milagres, sem finais hollywoodianos, apenas com uma casa mais simples emocionalmente e uma vida mais coerente. E talvez seja por isso que ela arrepia tanto, porque poderia ter acontecido com qualquer um de nós. E se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.